Professor, obrigado pela participação e obrigado pela aceitação do convite. Olá, Douglas. É sempre um prazer conversar com você e com os seus telespectadores. Professor, vamos começar falando um pouco da situação atual da Covid-19 no estado do Piauí. Nós tivemos de novo liberação de máscara, tivemos de novo um relaxamento, nunca houve um endurecimento novamente das medidas, mas o que voltou foi liberado. E a gente conversou outras vezes, o senhor demonstrava uma preocupação em relação à desigualdade vacinal no estado do Piauí. Essa situação persiste, professor? Bom, Douglas, eu vou começar citando um exemplo, né, em relação à quarta dose, a dose de reforço. A gente tem no Piauí apenas três cidades das 224, que estão com acima de 60% da sua população com a quarta dose. Por outro lado, na outra ponta, a gente tem três cidades que estão abaixo de 5%. Então, esse cenário de não uniformidade de imunização persiste, né? E aí, quando a gente olha para dentro das cidades, sobretudo das grandes cidades, a gente verifica que as periferias dessas cidades têm um menor retorno para a dose de reforço. E isso é muito preocupante, porque já se mostrou que depois de 5 meses de aplicada a vacina, ela perde de maneira muito importante a eficácia. Então, qual é o cenário que a gente tem, Douglas? Embora a gente esteja, de fato, no melhor momento agora, imaginemos que ali em dezembro a gente tem uma nova onda. E por que eu estou colocando dezembro? Porque depois das eleições municipais, as últimas eleições municipais, a gente teve um aumento do número de casos. Então, digamos que a gente tem uma nova onda ali em dezembro. Chegando um vírus, e sobretudo uma nova cepa circulando no estado do Piauí, vai encontrar grande parte da nossa população sem estar imunizada nesse intervalo aí de 5 meses. Portanto, há um risco maior de adoecimento grave, de internação, de óbito. Então, esse é um chamamento. A gente precisa que a população compreenda que vacina é prevenção. É nesse momento que a gente está na melhor situação que a gente precisa vacinar para que não se infecte e, se infectando, não adoeça gravemente. Professor, o senhor falou 4, 5 meses, que é o tempo mais ou menos de duração da imunidade da vacina. Então, a gente desconsidera a primeira dose, a imunidade já passou do período, não é assim, a grosso modo, não é? Segunda dose, a gente observa o percentual da primeira dose, o percentual bom. Percentual da segunda dose, o percentual bom. Mas aí, chegando terceira dose, quarta dose, a gente começa a ver que a situação não é uma situação confortável, longe disso. O senhor falou, a gente está no período eleitoral agora, período de aglomeração, período de muitas reuniões, tem um pós-eleição, a gente vai começar a medir melhor essa situação. E a gente vai viver, professor, por quanto tempo nessa expectativa, digamos, de aparecer uma nova cepa? Bom, Douglas, primeiro, não existe expectativa de que no curto prazo a gente elimine a doença, né? Os estudiosos, as câmaras técnicas da Organização Mundial de Saúde projetam aí para 7 a 10 anos a gente convivendo com o vírus. No status de pandemia, muito provavelmente não, a gente espera que não, mas convivendo com o vírus. Então, a gente não desconsidera as primeiras doses, porque as pesquisas mostram que a repetição de imunização melhora, fortalece, sobretudo se você faz aquilo que se chama de imunização cruzada. Você usou a primeira dose uma vacina, a segunda dose uma outra vacina, isso tem uma resposta melhor. Então, a gente não desconsidera as doses anteriores, mas o fato é que a gente tem ainda, em relação à possibilidade de surgimento de novas variantes, essa desigualdade vacinal, e aí eu falo do mundo, nós temos, Douglas, países da América Central, da África, que estão com menos de 5% da sua população com a primeira dose. O que significa? Você tem ali uma população que está suscetível à infecção e um grande número de pessoas infectadas dá margem ao surgimento de novas variantes. É daí que a gente tem uma dificuldade da indústria de produzir novas vacinas. As indústrias estão produzindo novas vacinas, quando elas estão prontas, já surgiu uma nova variante. Então, a gente tem que imunizar de forma equânime, né, no mundo inteiro, para que a gente vá reduzindo. Qual é a expectativa? Que a cada novo ciclo de vacinação, a gente vai diminuindo
o número de infectados e os adoecimentos graves, até chegar o momento que o vírus pare de circular, de fato, naqueles países em que tem boa parte da sua população imunizada. Professor, voltando agora para o estado do Piauí, essa desigualdade que nós falamos agora há pouco, é uma desigualdade do ponto de vista estrutural, da distribuição de vacinas, da comunicação que tem que haver, mostrando a necessidade de se completar o ciclo vacinal, ou é ainda uma resistência da população? E Douglas, o que a gente tem agora, a gente tem vacinas disponíveis, né, exceto para crianças abaixo de 5 anos de idade, aí a gente está com problema, né, o Ministério da Saúde não está fornecendo na quantidade que a gente precisa. Mas o que a gente tem, os estudiosos chamam isso de hesitação vacinal. A gente tem uma população cada vez mais hesitando vacinas de uma maneira geral. E em relação à Covid-19, a sensação é de que, como a gente está numa situação melhor, a gente não está vendo as pessoas adoecendo gravemente, há um relaxamento em relação a isso, né? Então, as pessoas deixam de procurar. Fora isso, tem uma questão das equipes, né, de atenção básica, que são as que aplicam a vacina. Algumas se organizam melhor, tem um número suficiente de profissionais. Porque como é que se justifica você ter 3 municípios acima de 60% e 3 municípios, por exemplo, abaixo de 5%, né? É uma disparidade muito grande. Isso só fala em relação à quarta dose. Em relação à quarta dose. Mas, Douglas, tem uma questão importante, né? A gente vive num momento da política, né? Da política mesmo eleitoral, em que você tem muita fake news. E isso certamente é um componente que atrapalha a vacinação. Você tem segmentos da sociedade que dizem, olha, não, vacina não é seguro, tem efeitos colaterais, tem chip na vacina, e isso certamente é um componente que dificulta essa adesão da população à vacinação. Professor, em relação a esses municípios que o senhor falou que tem uma baixa cobertura vacinal, obviamente são municípios onde a população está completamente suscetível a qualquer infecção, qualquer onda da Covid-19. E a situação se projeta daqui para frente dessa forma, ou seja, considerando o estado do Piauí, e aí isso vale para o Brasil também, mas considerando o estado do Piauí daqui para frente, levando-se em conta os percentuais de vacinação, a gente vai ter cada vez mais casos concentrados em determinados locais? Essa é a expectativa, Douglas. Agora, quando a gente olha, por exemplo, para aquelas cidades que coordenam as macro-regionais de saúde do Piauí, para que o telespectador entenda, o Piauí se organiza em 4 macro-regionais de saúde. São coordenados por Teresina, Parnaíba, Floriano e Picos. Nessas cidades que têm uma boa infraestrutura de saúde, a quarta dose está com menos de 30% da população. Então, é um percentual muito baixo. O risco sobretudo para os idosos, para as pessoas que têm comorbidades. Chegando uma nova onda, essas pessoas adoecerem mais gravemente. Então, é preciso que o poder público, né, faça um trabalho constante de conscientização, de busca dessas pessoas. E aí, Douglas, tem um profissional de saúde que é fundamental para isso, que é o agente comunitário de saúde. O Piauí tem 99% de cobertura da atenção básica. Isso quer dizer que tem agente comunitário de saúde para quase toda rua do Piauí. Esse profissional de saúde está muito próximo da população. É um trabalho de convencimento mesmo, de porta em porta, de convencer essa população a se vacinar, porque de fato é a nossa principal proteção, né? Que a gente não volte a ter aqueles níveis de adoecimentos graves e de óbitos que a gente teve nas outras ondas da pandemia. Agora, o senhor falou da necessidade de um trabalho porta a porta, pelos agentes comunitários de saúde, até equipes de saúde da família também. O que é que está faltando nesse momento, professor? Está faltando estratégia por parte da Secretaria Estadual de Saúde, das secretarias municipais de saúde, está faltando estratégia da seguinte maneira. Bom, as equipes continuam fazendo o trabalho que sempre fizeram, junto à população, mas também acrescentar essa outra frente, de perguntar por que não vacinou, por que não vai vacinar, conversar, convencer.
Esse relaxamento que o senhor fala é um relaxamento, digamos, que não atingiu apenas parte da população, mas atingiu também, digamos, parte dos profissionais de saúde? E Douglas, mais uma vez, eu acho que é difícil apontar uma única causa, mas vamos lá. O Programa Nacional de Imunização Brasileiro, que é referência para o mundo, ele foi desenvolvido em 73, ditadura militar, por um conjunto de especialistas, elaboraram um programa que vem se fortalecendo ano após ano, e de repente, esse programa, até hoje, Douglas, durante toda a pandemia, o coordenador é substituto. Não é um coordenador efetivo do Programa Nacional de Imunização. Então, você tem uma fragilização enorme a partir do Ministério da Saúde. Quem coordena toda a imunização do país é o Ministério da Saúde no Programa Nacional de Imunização. Como você tem uma fragilização enorme, isso se transmite em cadeia, né? Se você não tem o cérebro que deveria coordenar tudo isso, isso se transmite em cadeia. Então, você tem uma fragilização enorme em todo o processo. Além disso, a gente tem uma nova situação. Essa situação de hesitação vacinal é um fenômeno mundial. Felizmente, no Brasil nem é tão forte, né? Mas é uma situação mundial. Então, o que a gente tem que fazer? Aprender a lidar com essa nova situação. Não pode ser, Douglas, por imposição, né? Tem que ser por convencimento, por conhecimento, mostrar os dados, mostrar a proteção efetiva que a vacina está trazendo contra a Covid-19. A gente teve agora nessa nova onda um número absurdo de casos, mas não teve na mesma proporção óbitos, exatamente porque a vacina protegeu. Então, é esse o trabalho que a gente tem. E aí, Douglas, só para terminar esse raciocínio, vocês têm feito um trabalho muito importante e que deve ser continuado, né? E para isso, vocês precisam ter acesso à informação das secretarias, do Ministério da Saúde, para poder fazer o trabalho de vocês, que é levar essa informação até a população. Eu lembro que no período da Ômicron, nós chegamos a divulgar 2.000 casos, 2.000 novos casos em um único dia. E aí você olhava a coluna de novos casos, 2010, 2012 casos, e olhava para a coluna de mortes, 0 mortes. E Douglas, tinha um dado para isso. Quando começou a pandemia, que não tinha vacina, a letalidade, ou seja, as pessoas que morreram por conta da doença, era de 3, a taxa de letalidade era 3. Depois ela vem caindo, e agora, nessa nova onda que a gente viveu, ela foi de 0,92, aqui no estado do Piauí que eu estou falando. O que teve de diferente em relação a 2020? Vacina. Então, de fato, a vacina reduziu a letalidade, a mortalidade pela doença. E é o caminho, nosso caminho definitivo é vacinar. Professor, o senhor acha também que houve uma falha no quesito comunicação? Porque eu não me lembro de uma campanha assim, eu me lembro de campanhas, de ações pontuais, mas muito tímidas. Eu não lembro de uma campanha de massa envolvendo todos os veículos de comunicação, redes sociais. Faltou esse trabalho mais ostensivo de comunicação? Faltou e falta, Douglas. Se a gente lembrar, né, nós que temos um pouquinho mais de idade, a gente lembra das campanhas de vacinação com o Zé Gotinha, né? Isso virou cultural. E, de fato, não teve isso, né? Não teve, mais uma vez, isso precisa ser coordenado pelo Ministério da Saúde. Então, a gente não teve isso durante toda a pandemia, e isso tem prejudicado, né, a vacinação e a adesão da população às vacinas. Mas ainda é tempo, né? Quer dizer, a gente sempre tem tempo para fazer essas correções e, enfim, fazer com que a população tome mais conhecimento da necessidade de vacinação. Agora, indo para a questão das fake news. Chama muita atenção, professor, por exemplo, um caso, não vou citar o nome da pessoa, porque é uma pessoa próxima a mim, e ela conversou comigo, mas eu não vou citar o nome. Essa pessoa tomou a primeira dose, tomou a segunda dose, tomou a terceira dose, e aí eu perguntei se ele havia tomado a quarta dose. Ele me perguntou se eu havia tomado a quarta dose. Eu falei, tomei a quarta dose. Foram 3 doses que eu tomei da Pfizer e tomei a quarta dose da Janssen. E ele havia tomado 3 doses e disse, olha, não vou mais tomar a quarta dose, ninguém me obriga mais a tomar, porque essa quantidade de infarto, essa quantidade de gente morrendo, isso aí é uma questão da vacina. Então, eu fiquei com essa fala pensando o seguinte, ora, era uma pessoa que antes da vacina vivia
conversando comigo e torcendo para chegar a vacina. Depois torcendo para chegar a faixa etária dele. Tomou a primeira, tomou a segunda, tomou a terceira. Nunca pegou Covid-19, embora ele trabalhe com o público. Nunca pegou Covid-19. E agora mudou de opinião de forma radical. Isso quer dizer que, em algum momento, essa fake news ou as fake news atingiram ele. Então, quer dizer, isso também é um outro problema, porque mesmo as pessoas vacinadas, e que antes eram convencidas de que a vacina é essencial para evitar o adoecimento grave, elas podem, em algum momento, ser atingidas por um motivo ou por outro e mudar de opinião, né? Douglas, você tem toda a razão. Agora, assim, a gente tem um cenário diferente, né? O brasileiro está acostumado a tomar uma dose de vacina e repetir, né, anualmente, como a influenza. No caso da Covid, é uma doença nova e o que se percebeu é que há necessidade de doses suplementares. Então, a gente tem um cenário diferente, né? Diferente daquele que o brasileiro estava acostumado. Bom, uma dose, duas doses, nossa, terceira dose, quarta dose. Isso pode ser um motivo concreto das pessoas dizerem, porra, tanta dose assim, né? Mas o que é uma doença nova e a gente está estudando a doença enquanto estamos vivendo, né? Então, efetivamente precisa de uma nova dose. Agora, a fake news, eu acho que ela é muito ruim, vindo de qualquer pessoa, mas quando são autoridades, quando são pessoas públicas, tem um poder muito maior, né? De fato, convencimento das pessoas. A gente tem, nesse momento no Piauí, um candidato ao governo do estado que pregou medicamentos que não têm efeito, comprovadamente não têm efeito, e recentemente disse que não tomou a quarta dose porque ela não tem efeito, que está esperando a quarta dose ser feita por uma médica que mora na Espanha. Essa médica nem pesquisadora é. Então, é uma grande fake news, mas é uma pessoa que a população piauiense escuta. Então, isso tem um impacto muito grande. É preciso ter muito cuidado com essas frases, porque tem um impacto muito grande na sociedade e, de fato, leva a isso, né? A pessoa passa a desacreditar quando, Douglas, isso nunca foi um problema para o brasileiro. Nós sempre nos vacinamos, nós eliminamos doenças sérias que deixavam pessoas com sequelas, eliminamos vacinando. Então, isso nunca foi um problema para o brasileiro. E, de repente, isso vira um problema com a rede social, que, se por um lado tem um efeito muito bom, facilita a comunicação, por outro lado, a dificuldade de filtrar, né? Quando você tem uma comunicação feita por profissionais, você tem um filtro, que é a formação daquele profissional, que é a credibilidade daquele profissional. Quando qualquer pessoa pode compartilhar qualquer coisa, há uma dificuldade maior de filtrar o que é verdadeiro e o que não é verdadeiro, e a população fica no meio desse jogo e, de fato, fica confusa e não sabe no que acreditar. Professor, os dados da Covid-19, a gente observa uma redução no número de novos casos, caiu o número de novos casos, pelo menos em termos absolutos. Eu não tenho acompanhado o média móvel, por conta até da falta de tempo, mas até quando divulgavam diariamente, o que é que eu observava? A gente chegou a 800, 870, e ultimamente a gente tem divulgado 200, 230, 100 e pouco, o que é muito ainda, são muitos casos ainda. Mas o que eu tenho observado, diferente da Ômicron, comparando os dois momentos, é que nesse momento que nós vivemos atualmente, tem sempre 2 mortes, 1 morte, 3 mortes. Então, tem pessoas morrendo por Covid-19 ainda. E eu pergunto ao senhor, essas pessoas, pelos dados que são fornecidos por pesquisas, enfim, equipes médicas, essas pessoas que têm morrido de Covid-19 são exatamente aquelas pessoas que estão em atraso no ciclo vacinal ou que não tomaram vacina nenhuma? Douglas, os dados dos hospitais, e sobretudo do Natan Portela, que é a nossa referência, né, em doenças infecto-contagiosas, mostram exatamente isso. As pessoas que foram a óbito são as pessoas que estavam com o ciclo vacinal incompleto, ou só tomaram a primeira dose, ou não tomaram dose nenhuma, ou não respeitaram os intervalos entre as doses. Então, esse é um dado concreto, né? A gente tem aí mais de 80% dos óbitos foram nessas situações. Os outros 20% são de pessoas que estavam com adoecimentos graves, outros adoecimentos, e acumulou mais a Covid e foram a óbito. Então, de fato, quem está adoecendo gravemente hoje é quem não está com o ciclo vacinal completo. Então, para reforçar,
aquela pessoa que, mesmo com morbidade, eu tenho um exemplo da minha mãe, por exemplo. Minha mãe, ela é uma idosa, ela tem hipertensão, mas tomou todas as doses da vacina e ela pegou Covid-19 2 vezes. E nas 2 vezes ela não apresentou sintoma grave nenhum, apenas um pouco de gripe, arranhão na garganta, mas nada grave, que supostamente seria grave por conta da idade da hipertensão se ela não tivesse tomado vacina nenhuma. Então, não é que a pessoa não vá adoecer, ela pode pegar Covid-19, claro, mesmo vacinada, com ciclo vacinal completo. A questão é que a probabilidade dessa pessoa com ciclo vacinal completo, respeitando os intervalos, chegar a uma UTI é muito pequena. É isso. E é para isso que serve a vacina, né? É isso que se espera da vacina. Então, o que a gente está hoje, Douglas, é com a média móvel de 0 óbitos. É essa a nossa média móvel hoje no estado do Piauí. Então, de fato, vacina é a proteção. E aí, Douglas, deixa eu falar uma coisa importante que a gente não tem falado muito sobre isso. Covid longa, as sequelas da Covid. As sequelas da Covid são muito graves, né? Tem pessoas com mais de 1 ano que continuam com sequelas. Nas pessoas imunizadas, começaram a sair os primeiros estudos sobre isso, nas pessoas que estão vacinadas, as sequelas ou não têm sequela, ou elas são muito menos graves. Então, também é um ponto importante que a gente deve discutir. Pessoas vacinadas ou não têm sequelas, ou têm sequelas muito menores, muito menos graves do que aquelas que não estão imunizadas. Então, isso é um ponto importante, do ponto de vista individual, né? Mas também do ponto de vista do sistema de saúde. Um grande número de pessoas com sequela vai levar a uma sobrecarga do sistema de saúde, um aumento das filas, que já são enormes. Então, de fato, é uma proteção individual e uma proteção coletiva quando a gente resolve se vacinar. Professor, uma outra questão. As vacinas que nós estamos tomando agora ainda são as primeiras vacinas, são as vacinas originais. Não estaria na hora de Pfizer, AstraZeneca, enfim, as grandes farmacêuticas e universidades renomadas envolvidas na produção dessas vacinas começar a produzir doses com atualização, ou seja, com as cepas que apareceram, para conferir às pessoas um grau de imunidade maior? E Douglas, elas já estão sendo feitas, na verdade, né? Tem já resultados preliminares que elas estão sendo feitas. Qual é a dificuldade? É um vírus que está sofrendo mutação muito rápida, né? Então, você começa a desenvolver uma nova vacina, quando ela está pronta, já tem uma nova cepa circulando. Então, essa é a dificuldade. Mas elas estão sendo feitas, as mesmas empresas que... E aí tem um grupo aí grande que a OMS acompanha de perto, né, a Organização Mundial de Saúde, que estão produzindo essas novas vacinas. Acho que já a gente vai ter nova vacina disponível no mercado. Então eu vou esperar a nova vacina? Não, a gente não deve esperar, porque mesmo as vacinas atuais, embora tenha perca de eficácia para novas cepas, elas continuam protegendo, elas continuam sendo a melhor estratégia para nos proteger. Professor, e também essa desigualdade, e aí o senhor falou do mundo, o que é um absurdo que o senhor falou, quer dizer, países que têm menos de 5% da primeira dose, menos de 5% da população em relação à primeira dose, é uma população completamente desprotegida, população que não tem proteção nenhuma. E é exatamente num ambiente como este, quando vem uma contaminação em massa, é que surgem essas variantes, essas novas cepas. Quanto mais o vírus circula, quanto mais ele pula de pessoa para pessoa, mais ele mais existe a possibilidade do aparecimento de uma nova cepa. Aí, trazendo para o caso do Piauí, a orientação mesmo que o governo, as prefeituras digam isso ou digam aquilo, é importante, não é nem, digamos, para os próximos 2 meses ou 3 meses. É importante incluir no seu dia a dia, sem pensar em chegar à data de mudar esse hábito. Incluir isso como hábito de vida. Evitar aglomeração sempre que possível. Se tiver que sair às ruas, usar máscara.
Se tiver que participar de alguma aglomeração, também usar máscara. Se tiver alguma reunião, procurar saber se aquelas pessoas que participam da reunião, 4, 5, 6, se elas estão vacinadas, aí sim você pode até abrir mão da máscara naquelas 4, 5 pessoas. Aí vem higienização das mãos, com álcool em gel, com água e sabão, aquele cuidado de chegar em casa, pegar a roupa, colocar fora para lavar. Quer dizer, esses cuidados nós vamos ter que manter aí, digamos, por vários anos, né? Vamos ter que manter, Douglas. E aí, só para exemplificar, enquanto a gente falava dessa desigualdade no mundo, eu fui atrás de um dado concreto, né? O Haiti vacinou 3,2% da sua população. Enquanto você tem o Canadá, que vacinou 87%, o Brasil, 87%. Estou falando aí uma média de todas as doses. O Haiti vacinou 3,2%. Portanto, tem uma desigualdade enorme. Em relação ao uso dessas medidas, né, não farmacológicas, máscara, higienização frequente, vou citar um caso concreto. A Universidade Federal do Piauí, embora o decreto estadual desobrigue o uso de máscaras, incluindo o ambiente fechado, que seria, no nosso caso, sala de aula, a nossa protocolo interno, a gente permanece usando máscaras em sala de aula. Professores e alunos. Professores e alunos, porque é um ambiente fechado, que a gente fica mais de 15 minutos naquele ambiente, né? Porque o tempo também é importante. A gente fica mais de 15 minutos naquele ambiente, então a gente continua usando máscara. É uma medida conservadora, né, que a gente está adotando, porque nesse sentido é preservar o adoecimento. Um aluno adoecendo, 2 alunos adoecendo na sala de aula tem um prejuízo muito grande. Você precisa suspender a aula, você precisa testar. Então a gente continua com o uso obrigatório de máscaras. Vamos revisando, né, semana a semana, para verificar em que momento a gente vai retirar as máscaras. Mas estou citando esse exemplo da universidade exatamente por isso. Sala de aula é um ambiente fechado, um ambiente climatizado, portanto, com a circulação do ar diminuída, e que a gente fica mais de 15 minutos, né, com um número grande de pessoas naquela sala. Então, é preciso fazer isso, né? Ambientes hospitalares, transporte público, né? Para quem está nos ouvindo, para quem sabe o que é pegar transporte público no horário de pico, é impossível manter distanciamento físico. Como é que você se protege? Usando máscara corretamente. E aí, corretamente, não vale colocar embaixo do queixo, porque não protege ninguém. Esse ponto que você tocou aí é muito importante. Eu tenho observado que a pessoa, muitas usam a máscara cobrindo apenas a boca. Aí, quer dizer, é um raciocínio lógico. Como a Covid-19 é um vírus respiratório, ele penetra no corpo, tanto pela boca como pelo nariz também. Então, quer dizer, deixar o nariz de fora da máscara e fechar a sua boca é uma proteção parcial, não é, professor? Douglas, a gente tem uma desvalorização da vida muito grande no Brasil, né? Ainda em 2020, ali em agosto, setembro de 2020, nós fizemos uma ação, um projeto com a universidade, a doutora Glenda Moreira, que é médica geriatra, participando, ali no Puti Velho, naquele momento de reabertura da economia aqui em Teresina, né? E num determinado momento a gente parou para pensar, bom, se as pessoas não usam capacete, eu coloco um capacete no braço, que o risco é mais visível, né? Elas não conseguem ter a consciência de que uma coisa que é invisível, que é o vírus, pode me matar. Então, essa desvalorização da vida é muito grave, né, no nosso país, que tem a ver com a educação, que tem a ver com a nossa, né, nosso nível educacional ainda muito baixo. Então, a gente precisa ter essa consciência, isso significa valorizar a vida, isso significa proteger família, né? A verdadeira proteção da família brasileira é essa, é cuidado, é autocuidado. Então, é um ponto importante que a gente precisa discutir muito de valorização da vida mesmo. Professor, outra coisa em relação à Covid-19 é o seguinte, já se tem aí festas, tivemos o Rock in Rio agora, quer dizer, milhares de pessoas reunidas num local só, quer dizer, ali, obviamente, houve transmissão, sem dúvida nenhuma, é possível dizer que não. E temos festas no interior, temos aglomerações. Claro que a vida tem que voltar ao normal, quando eu digo tem, porque realmente o ser humano não suporta essa quarentena eterna, porque aí deixa de ser uma quarentena, passa a ser uma prisão domiciliar, digamos assim. Mas o discurso permanece o mesmo. Né? Ou seja, você está numa situação melhor, e claro, estamos numa situação melhor quando comparado à primeira onda, ao auge da primeira onda,
Mas para que essa situação continue controlada e que a gente possa se permitir certas liberdades, é preciso manter alguns cuidados e algumas medidas que nós falamos agora há pouco. Né? É importante manter isso para que... Porque eu imagino o seguinte, professor, mesmo que a pessoa esteja com as 4 doses, mas teste positivo, ela tem que fazer uma quarentena. E Douglas, a gente entra aí numa outra área do conhecimento que é comportamento, né? Comportamento humano, que é difícil avaliar. Mas vamos lá. Depois da epidemia, da pandemia da gripe espanhola, nós tivemos um momento pós-pandemia de hedonismo, assim, das pessoas se comportarem como se não houvesse amanhã, né? A gente vive isso agora também, em relação a essas grandes aglomerações. Eu vou fazer uma comparação com outra doença que a transmissão não é igual, né? É uma transmissão diferente, mas em relação à pandemia de AIDS. Nós vivemos uma pandemia de AIDS. Mais uma vez, os mais jovens não lembram disso, não viveram isso, mas nós vivemos uma pandemia de AIDS. E se passou a usar preservativo como maneira de prevenção, de transmissão do HIV. A gente não está mais vivendo uma pandemia de AIDS, mas a gente não deixou de usar o preservativo. Né? Ele continua sendo uma maneira eficaz de prevenir a transmissão pelo HIV. Então, fazendo essa comparação, a gente precisa continuar mantendo medidas de prevenção contra o novo coronavírus. Não é porque a gente está numa situação melhor que a gente vai abandonar essas medidas. Aí tem que ter cuidado, eu tenho que saber, né, em que ambiente é mais perigoso, e isso envolve educação em saúde, a gente educar a nossa população para que ela tenha essa compreensão, mas envolve também, penso eu, e acho que já está passando do tempo, que o poder público, assim como se você for na unidade básica de saúde, você vai ter lá preservativo, de graça, para você. Você pode ir lá e retirar o preservativo. Penso eu que para a população mais pobre, o governo deveria oferecer máscara, por exemplo, sabe? A gente está numa situação que tem 33 milhões de pessoas passando fome. Portanto, para essa camada da população, comprar uma máscara é impossível comprar uma máscara. Então, o poder público precisa garantir isso, de fato, porque é direito à vida, não é por uma bondade de um ou outro governante, é porque é um direito que nós temos garantido pela Constituição, direito à vida. Então, eu penso que o poder público precisa avançar nisso, para essa população mais frágil, mais fragilizada, de dar, de fato, condições de proteção. Eu lembro, o senhor falou dos preservativos, e eu lembro o carnaval. É normal, durante o período de carnaval, professor, a gente vê, por exemplo, funcionários das secretarias municipais, inclusive da Secretaria Estadual, um montão de camisinha distribuindo, jogando para as pessoas, assim, uma farta distribuição de camisinha. Como o senhor disse, deveria também no período de carnaval, que é aglomeração, como em outros períodos também, haver a mesma atitude em relação à máscara, por exemplo. O poder público, e aí me lembra, deveria fazer isso, o poder público com certeza, porque é um direito da população, um direito à vida, mas penso eu, Douglas, inclusive as organizações de grandes espetáculos, né? Também. O poder privado também, né? Vai lá e você chega na entrada e está aqui, ó, tem o kit de proteção de vida, tem camisinha, tem máscara, tem... Oferecer para a população, porque de fato você consegue, como cidadão, se sentir mais seguro, se sentir cuidado naquele ambiente que você vai frequentar. Professor, qual é a projeção que o senhor, como faz parte de um grupo de estudos da Universidade Federal, que, aliás, a Universidade Federal tem feito um trabalho fantástico no sentido de acompanhamento de dados, de projeção, de orientação. Qual é a projeção que o senhor faz para esse final de ano, para o início do próximo ano? Nós vamos... Nós podemos melhorar, isso vai depender de campanhas, vai depender da ação do poder público. E aí, quando eu falo depender da ação do poder público, eu estou falando não só do governo do Estado, mas as prefeituras também precisam... Porque se alguém acha que o governo não está fazendo o que deveria fazer, a prefeitura pode fazer na sua cidade. O Supremo Tribunal Federal, inclusive, já se posicionou em relação a isso. Então, o que o senhor projeta? O senhor projeta a manutenção dessa situação? A gente vai ficar nesse chove não molha, aumenta um pouco aqui, melhora ali? Ou o senhor acha que em algum momento vai se perceber a necessidade de uma intervenção do Estado, até de organizações privadas, se for o caso,
para que a gente eleve esse número de vacinados e comece a trabalhar cada vez mais essa questão que o senhor disse, que é de ter essa prevenção em qualquer lugar que se vá. Douglas, eu penso que o Estado tem instrumentos para isso, né? Não pode obrigar a pessoa a vacinar, mas pode, por exemplo, dificultar a circulação num tribunal, num ambiente público, né? São medidas que você vai, um conjunto de medidas, sempre educação, campanha, informação. Mas o Estado tem mecanismos que pode, né, fazer com que as pessoas se vacinem. O que é que a gente tem de projeção, né? A Universidade de Washington tem feito projeções para o mundo inteiro. E qual é a projeção para o Piauí? E aí a Universidade de Washington leva em conta alguns cenários. A população vai usar máscara? A população vai se vacinar? Ou não? A população vai abandonar tudo isso? A projeção para até janeiro de 2023 é a gente continuar com esse número de óbitos que a gente tem agora, né? Numa semana, na outra semana não tem nada, não tem nenhum óbito. É essa projeção. Se a gente tiver, qual é a projeção da Universidade de Washington? Se a gente se vacinar, e aí eu estou dizendo vacinar, estou dizendo dose de reforço, e se a gente usar as medidas de proteção não farmacológicas, higienização frequente das mãos, distanciamento, a projeção é de 0,33 óbitos para janeiro de 2023. Então, de fato, é uma situação de pandemia sob controle, né? Então, mas, mais uma vez, depende desse cenário, depende de um comportamento nosso e depende de uma ação do poder público. Agora, é também importante a ação do poder público, mas é importante as pessoas que nos acompanham, é importante que cada um também tome consciência, porque o poder público vai lá, divulga o drive-thru, por exemplo, divulga um ponto de vacinação, uma UBS, um posto de saúde, um hospital, mas ir na casa, vacina domiciliar, e é uma situação mais complicada, quer dizer, tudo é colocado lá, bastando apenas a pessoa se deslocar da sua casa e ir até o local de vacinação, se vacinar e voltar. Então, de fato, o senhor acha que é uma tendência também, ou isso não... Porque isso também vai depender muito de quem vai vencer as eleições, quer dizer, quem vai ser o próximo presidente da República, mas o senhor acha que com o tempo, havendo uma certa resistência no aumento da vacinação, criar essas barreiras que o senhor acabou de falar, ou seja, aumentar a comunicação, aumentar a oferta, mas também começar a criar barreiras para que as pessoas realmente se conscientizem e digam, realmente é sério, eu tenho que vacinar, eu tenho que completar o ciclo vacinal. Douglas, eu acho que para proteger a vida, a gente tem que tomar todas as medidas necessárias, né? Respeitando. Você não quer se vacinar individualmente, ok, ninguém vai colocar a vacina no teu braço à força, mas você não pode prejudicar a maioria da população. Então, a circulação, o Estado tem mecanismos para isso, né? Mas eu acho, Douglas, eu estou lembrando aqui de 2009, nós tivemos uma crise grande com a H1N1, o Brasil foi o primeiro país do mundo a vacinar a população que precisava ser vacinada. Portanto, nós sabemos fazer, sabe? Mas é preciso ter credibilidade dos gestores, que façam um chamamento e a população acredite nisso. É preciso se basear na ciência, né? Então, eu penso, e aí sou otimista em relação a isso, Douglas, que a gente está caminhando nesse sentido para voltar a uma normalidade no Estado, em que a mentira continue sendo coisa feia, continue sendo errado, e que a verdade seja valorizada. Eu sou otimista em relação a isso. Eu acho que a gente está passando por essa fase sombria da nossa história. Professor, muito obrigado pela participação, pelas informações. Quero deixar o convite feito aqui para o senhor voltar outras vezes, à medida em que os fatos forem aparecendo, para que a gente possa, através do seu conhecimento, esclarecer a população, decifrar essas situações novas e ajudar nesse esclarecimento, nessa evolução, para que a gente consiga realmente transformar a Covid-19, como o senhor disse, não é da noite para o dia, mas transformar a Covid-19 a partir de um determinado período apenas numa doença que ficou no passado. Muito obrigado. Sempre à disposição, Douglas, saúde para todo mundo.